e sim organização viva a que se amoldam as células materiais. Vide as obras. Roteiro, de Emmanuel. Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, principalmente os capítulos Corpo Espiritual, Metabolismo do Corpo e da Alma. E também os capítulos 4, V, X, XXV da obra Mecanismos da Mediunidade. Capítulo Metalismo, de Miguel Couto, inserto na obra Falando a Terra. Todas editadas pela Livraria da Federação Espírita Brasileira. Pergunta. Mas é evidente que muitos homens de cultura e vários cientistas de renome universal têm divulgado um espiritismo de aspecto salutar, escoimado de superstições e de misticismos dispensáveis. Porventura o trabalho benéfico desses homens não correspondeu aos objetivos doutrinários e aos esclarecimentos técnicos da codificação espírita? Ramatiz. Sem dúvida, trata-se de um trabalho de verdadeira contribuição doutrinária, com o intuito de impedir excessos da imaginação, práticas esdrúxulas e supersticiosas no seio do espiritismo, merecendo pois todo o apoio e a atenção do alto. Realmente, esses homens são espíritos que renasceram na Terra com a finalidade precípua de cooperar na obra de Kardec e livrá-la da superstição, do misticismo tolo e das práticas mediúnicas excêntricas, tornando-a um movimento austero e capaz de impressionar a própria ciência profana. Foi um serviço digno e proveitoso que prestaram ao espiritismo homens talentosos como Gabriel Delany, Aksakoff, Leon Denis, William Crookes, Mears, Oliver Lodge, Stanton Moses, Duprel, no Brasil, Guilherme Cairo Barchutel, Sayão, Bittencourt Sampaio, Bezerra de Menezes, Sidney, Inácio Bittencourt e outros, ainda vivos, que empenham seus esforços na divulgação sadia e proveitosa da doutrina espírita. Graças a tais homens inteligentes e corajosos, o espiritismo pulverizou as investidas capciosas do clero fanático e impôs-se respeitosamente, sobrepondo-se aos sarcasmos acadêmicos dos intelectuais envaidecidos. Enquanto Kardec organizou a alma do espiritismo, os seus discípulos laboriosos têm cuidado da estrutura anatomofisiológica do seu corpo doutrinário e das suas relações com o mundo profano. Eles têm comprovado o espiritismo pelos experimentos objetivos da ciência, esclarecendo a luz da filosofia e da psicologia humanas, sem possibilidade de seus adversários contestarem a lógica das suas afirmações sobre a vida imortal. Pergunta. Qual seria uma suposição ou conjectura que nos convencesse quanto à existência do perispírito? Ramatiz. Evidentemente, sem o perispírito não existiria o homem ou o indivíduo, porquanto o espírito, a chama imortal do ser, na verdade, é a essência do próprio Deus a formar o panos de fundo da consciência humana. Jesus foi bastante claro quando anunciou: Eu e meu Pai somos um, vós sois deuses, o reino de Deus está no homem. E o Gênesis explica que o homem foi feito à imagem de Deus. Pergunta. Poderíeis dar-nos algumas noções do perispírito, quanto ao fato dele ser constituído por outras partes ou corpos imponderáveis, como o mental e o astral, sem que, no entanto, perca a sua unidade fundamental? Ramatiz. O perispírito, integrado por diversos elementos, é realmente um só equipo ou instrumento intermediário representativo da vontade, do pensamento e dos desejos do espírito na sua manifestação para o corpo físico. Já dissemos que entre o perispírito e o corpo de carne ainda existe o duplo etérico, como a ponte que relaciona as manifestações do mundo espiritual e as ações do mundo físico, num serviço recíproco de alta precisão. Aliás, o próprio corpo físico é uma só unidade, e, no entanto, compõe-se também de vários sistemas como o sanguíneo, nervoso, linfático, ósseo, endocrínico, muscular, os quais, embora sejam partes distintas, entre si, formam um todo homogêneo. Em equivalência, lembramos que a água, embora não se divida nem mude em sua integridade fundamental, ela pode apresentar-se sob diversos aspectos ao mesmo tempo, como seja quente, perfumada, doce, magnetizada ou colorida. Finalmente, encerrando este capítulo, insistimos em lembrar-vos que o perispírito é o corpo imortal do homem, enquanto o duplo etérico não faz parte dele, mas é somente o veículo intermediário, provisório, que lhe serve apenas durante a existência física e depois da morte do homem dissolve-se na intimidade da terra, vagando, por vezes, sobre os túmulos.
12. Nota do revisor. Quando as noites de verão são muito quentes, o duplo etérico em dissolvência do cadáver chega a comburir, resultando os chamados fogos fatos ou boitatá da crendice popular. 11. Elucidações sobre a prece. Pergunta. De um modo geral, como considerais a prece? Ramatiz. A prece dinamiza os anseios sublimes que, em estado latente, já existem na intimidade do espírito imortal. O homem, na verdade, como futuro anjo, quando se devota à oração, exercita-se num treino devocional que o põe em contato com os espíritos de hierarquia angélica. Toda prece fervorosa e pura recebe do alto a resposta benfeitora, a sugestão mais certa e, também, as energias psíquicas que sustentam o próprio corpo carnal. 1. Nota do revisor. Cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizarem com o nosso apelo, à maneira de estações receptoras. Trecho extraído do capítulo Em torno da prece, da obra Entre a Terra e o Céu, de André Luiz a Chico Xavier. É um dos recursos eficientes que eleva e reorganiza a harmonia cosmopsíquica do homem, pois abranda as manifestações animais instintivas, afasta os pensamentos opressivos, dissipa a melancolia, suaviza a angústia e alivia o sofrimento da alma. Embora o homem nem sempre se aperceba dos efeitos positivos e benfeitores que recebe por intermédio da oração, ele retempera suas forças espirituais e se encoraja para enfrentar com mais otimismo as vicissitudes e os sofrimentos próprios da existência terrena, pois mobiliza esse potencial criador da vida, que aproxima o homem do ideal da angelitude. Pergunta. Como poderíamos entender o processo que movimenta e dinamiza as energias íntimas do espírito no ato da prece? Ramatiz. Figura aí a prece como um detonador psíquico que movimenta as energias excelsas adormecidas na essência da alma humana, assim como a chave do comutador da passagem, altera ou modifica as correntes das vossas instalações elétricas. Sem dúvida, a capacidade de aproveitamento do homem durante o despertamento dessas forças sublimes pelo impulso catalisador da oração depende tanto do seu grau espiritual como de suas intenções. Aliás, o espírito, ao liberar suas energias no ato da prece, ele melhora sua frequência vibratória espiritual, higieniza a mente, expurgando os maus pensamentos e libera maior cota de luz interior. Daí o motivo por que alguns santos purificaram-se exclusivamente pelo exercício da prece, enquanto outros só puderam fazer pelo treino do sofrimento. Em ambos os casos, a purificação é fruto da dinamização das forças espirituais na intimidade do ser, embora varie quanto ao seu processo. No primeiro, é um procedimento espontâneo catalisado pela prece. No segundo, em decorrência do exercício da dor. Por conseguinte, o homem também se purifica pelo hábito constante dos bons pensamentos, pois esses mantêm no campo vibratório de sua mente um estado espiritual tão benéfico como o que se produz nos momentos sedativos da oração. No entanto, se a criatura se descura da prece, ou seja, deixa de orar e vigiar, eis que, então, a dor se encarrega de ativar as reações morais necessárias para, mais tarde, libertarem-na compulsoriamente do guante do mundo animal. Nenhum auxílio é tão salutar e eficiente para manter o equilíbrio moral do espírito, como o hábito da oração, pois a criatura confiante, sincera e amorosa, religa-se a Deus. Pergunta. A oração também pode ser mobilizada como um recurso positivo de segurança e defesa do corpo físico? Ramatiz. A oração, embora constitua uma atitude de sublimação espiritual, não pode livrar o homem das agressões e hostilidades dos malfeitores do vosso mundo. Inúmeras criaturas de vida santificada foram trucidadas no momento que proferiam a mais fervorosa prece. Paulo foi decapitado quando orava. Os mártires do cristianismo sofreram um massacre mortal das feras dos romanos, enquanto interligavam-se pela força emotiva da prece e dos cânticos excelsos de renúncia à vida humana. Jesus, o divino amigo, enquanto os algozes e perfuravam as carnes com os espinhos e os cravos do martírio, comungava na mais elevada prece de amor ao Pai. Giordano Bruno, João Hus, Joana d'Arc e outros, apesar de suas rogativas fervorosas a Deus, não puderam livrar-se das chamas que lhes torravam as carnes no suplício das fogueiras.
Embora a prece seja um admirável processo de dinamização das forças angélicas do espírito imortal, não pode imunizar o homem contra os efeitos ofensivos e destrutivos das leis que estejam vigorando no mundo material. Nem mesmo Jesus violentou tal princípio, pois deixou esclarecido que ele não viera ao mundo material perturbar suas leis comuns. Aliás, se isso fosse possível, então o ser humano só se devotaria à prece pelo interesse de proteger o seu corpo físico. No entanto, desde o berço, ele cuida de proteger-se contra as intempéries e demais hostilidades do meio onde renasce por determinação kármica. Cumpre-lhe sobreviver na carne a maior cota de tempo possível, a fim de melhor purificar a sua consciência espiritual, devendo, portanto, zelar pela saúde do seu corpo. A oração catalisa as reservas espirituais do homem, assim como o imuniza contra a interferência dos maus espíritos e dos pensamentos daninhos. Em consequência, a harmonia espiritual que é ensejada pela prece também proporciona ao corpo carnal melhores condições de equilíbrio nervoso e harmonia fisiológica. Pergunta. No entanto, pela tradição histórica sertaneja, soubemos de faxinoras e guerrilheiros, que tinham o corpo fechado, graças às simpatias, rezas e orações misteriosas que eles conduziam consigo, as quais, além de protegê-los contra os seus inimigos, também os livravam de acertarem contas com as autoridades policiais. Que dizeis disso? Ramatiz. Tal acontecimento resulta da convocação de energias subvertidas do mundo astral inferior. É conluio dos espíritos satânicos que, por intermédio dos seus bruxos e feiticeiros sediados na carne, operam em favor de súditos afins, proporcionando-lhes a imunização corpo fechado, isto é, um circuito forte de magnetismo inferior. É mobilização das cargas astralinas agressivas, concentradas no campo magnético denso, sustentando a cortina de fluidos animalizados em torno do protegido. Para o êxito de tal cometimento, esses magos das sombras utilizam-se de talismãs, símbolos, recursos hipnóticos, substâncias odoríferas agrestes ou mesmo apetrechos de uso pessoal do mesmo. Depois submetem tais coisas à baixa frequência vibratória, dentro da lei de que os semelhantes atraem os semelhantes. 2. E através de exorcismos, liturgias diabólicas e rituais bárbaros, compõem uma atmosfera fluídica isolante ou refratária em torno dos seus adeptos e pupilos. 2. Nota do revisor. Talismãs e altares, vestes e paramentos, símbolos e imagens, vasos e perfumes, não passam de petrechos destinados a incentivar a produção de ondas mentais, nesse ou naquele sentido, atraindo forças do mesmo tipo que as arremessadas pelo operador dessa ou daquela cerimônia mágica ou religiosa e pelas assembleias que os acompanham, visando a certos fins. Trecho extraído da obra Mecanismos da Mediunidade, capítulo XXV, Oração, da autoria de André Luiz por Chico Xavier e Valdo Vieira. Edição da Livraria e da Federação Espírita Brasileira. Assim como a lente sob o sol concentra-lhe os raios, formando um foco luminoso e calorífero de maior potencial, esses magos negros fazem convergir as forças primitivas ou maléficas sobre os objetos, coisas e criaturas a serem alvejadas pela magia negra. Malgrado possam imobilizar energias inferiores para a proteção dos seus comparsas na matéria, noutro sentido, também lhes invertem os polos magnéticos. E, em vez de promoverem o tradicional corpo fechado, hostilizam desafetos, enfeitiçam criaturas atendendo solicitações de vingança e semeiam, nas vítimas, enfermidades e perturbações. Assim, a mesma carga de fluidos inferiores que lhes serve para a segurança dos apaniguados das trevas, eles também podem usá-la para fins maléficos contra os que lhes são antipáticos. Em verdade, esses processos de magia, que até há pouco eram considerados superstições, fetichismo e lendas, a ciência moderna atualmente já os estuda e os experimenta à luz dos laboratórios e verifica que os inacreditáveis fenômenos sobrenaturais que sofriam a repulsa das mentes científicas, hoje já se explicam satisfatoriamente sem violentar os padrões científicos do equilíbrio planetário. A bomba atômica veio comprovar a veracidade das historietas infantis, onde os gênios e as fadas desencadeavam forças que destruíam cidades e coisas.
As ondas eletromagnéticas emitidas pelas correntes da água subterrâneas, os veios de chumbo, cobre ou demais metais, hoje já dispõem os cientistas a favor do evento científico de radiestesia. As ondas ultracurtas cerebrais confirmam a realidade inconteste da transmissão telepática. O estudo da radioatividade surpreende pelo poderio do átomo. A identificação das emissões etéricas das auras das coisas e dos seres firma a realidade dos tradicionais registros akáshicos tão citados nas obras ocultistas do Oriente e comprovam a psicometria tão conhecida dos monges e yogis da velha Índia. O raio laser, o radar, o neutrino, o controle magnético remoto, as ondas hertzianas, a desintegração atômica, a microfotografia eletrônica da luminosidade irradiada pelos tecidos, vegetais e animais, a matéria transformando-se em energia e vice-versa, são descobertas que a ciência hoje domina sem equívocos. No entanto, foram fenômenos espantosos e tidos como absurdos no tempo dos nossos bisavós. Assim como já existem trajes de proteção de vidro à prova de bala, em breve, o homem também poderá garantir-se com um corpo fechado ou campo magnético defensivo contra as investidas e as más intenções alheias. E sem parafrasearmos a obra de Veus, 3, não tarda a vestimenta eletrônica, que tornará o homem invisível à visão comum, quando assim o desejar, mesmo para fugir dos seus inimigos. 3. Obra de H.G. Veus, O Homem Invisível, mais tarde levada à tela cinematográfica sob a interpretação de Claude Rains. No entanto, tudo isso que a ciência já descobriu e ainda explicará no futuro através de experimentos científicos e pelo controle absoluto das forças ocultas, a mente poderosa e treinada dos magos de antânio já o conhecia e o realizava, por um esforço incomum, atuando no campo de energias eletrobiológicas e atendendo à própria lei de que os semelhantes atraem os semelhantes. No entanto, o lendário corpo fechado só era conquista dos afilhados das trevas e, comumente, proporcionado àquele que já possuía algo da faculdade mediúnica de exteriorização ectoplásmica capaz de ativar um campo fluídico magnético denso e isolante. Mas, em face da própria lei de que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, os delinquentes favorecidos pelas sombras, com o corpo fechado, que lhes garantia as atividades criminosas e cobertura da justiça do mundo material, depois de desencarnados, não se livram dos seus protetores diabólicos, que passam a utilizá-los como instrumentos vivos para as tarefas repulsivas de obsessões e vampirismo contra os vivos. Isto comprova que não é destituída de fundamento a lenda do homem que vendia a alma ao diabo, pois toda criatura que é apadrinhada na matéria pelos espíritos malignos, depois, fica a lhes dever a paga, obrigando-se a desempenhar funções maléficas. É evidente que a oração, em sua sublime expressão de catalisador angélico, não pode servir para a cobertura iníqua do lendário corpo fechado, que se destina a livrar o seu portador das consequências punitivas devidas a atos criminosos. As clareiras de luz que se formam em torno do homem durante o êxtase da prece, em que a emoção do seu espírito evoca o amor de Deus, não podem servir de condensador de fluidos inferiores para fins execráveis. Enquanto a prece é uma vibração de energias excelsas para o serviço do bem e do amor, a proteção do corpo fechado é condensação de forças hostis e primitivas do astral inferior, para então o servirem de escudo à ação dos malfeitores. Pergunta. Conforme vossas ponderações, concluímos que a prece, tanto quanto seja mais pura e sublime, ela é menos defensiva para o corpo físico, embora de maior eficiência para o espírito. Não é assim? Ramatiz. Durante a prece sincera e fervorosa, o espírito libera-se com mais facilidade do corpo físico, pois vive em tal momento, no estado de fuga vibratória, que lhe faz sentir algo de sua verdadeira vida além da matéria. Nesse instante de pausa espiritual, o organismo de carne quase que pulsa exclusivamente sob o comando da vida animal. Aliás, o conceito moderno de ciência é de que a matéria é um aglomerado de energia condensada ou de energia concentrada, a qual se libera e retorna à sua fonte primitiva depois da desintegração dos objetos ou da morte do corpo carnal. É óbvio, portanto, que a oração, como um processo dinamizador, beneficia o campo energético mental e astral do ser, facultando ao espírito maior liberdade de ação.
Embora a prece não proporcione absoluta proteção ao corpo físico contra as hostilidades do meio onde ele se manifesta, pelo menos dinamiza o seu energismo, insuflando novos estímulos de vitalidade espiritual na organização humana. A frequência vibratória superior, conseguida pelo recurso da prece no energismo do corpo físico, também assegura melhores relações e mais harmonia no metabolismo atômico das comunidades celulares. E disto resultam condições mais favoráveis para a atividade e equilíbrio do sistema nervoso e endocrínico, como principais responsáveis pela estabilidade orgânica da saúde do homem. É de senso comum que a ausência de preocupações graves ou de circunstâncias dolorosas alivia a mente e afrouxa o sistema nervoso. Como decorrência, a prece é excelente recurso terapêutico para o homem, porque a sua dinâmica liberta o espírito das contingências materiais, proporcionando momentos de paz e de agradável alívio corporal. O ser não só se reanima em espírito, como estabelece melhores condições para a atividade fisiológica corporal nessa louvável vivência angélica. Deste modo, indiretamente, a oração também é útil ao corpo físico porque lhe concentra valiosas forças espirituais e o defende contra as vibrações inferiores projetadas por outras mentes mal-intencionadas. A oração é uma espécie de sentinela vigilante contra as influências espirituais nocivas porque pecaminosas, pois a prece aquieta os impulsos inferiores e evita as explosões de ódio, orgulho, ciúme, ira ou inveja. O psiquismo transtornado produz cargas emotivas daninhas porque semeia choques destrutivos na contextura delicada das células nervosas e consequente perturbação do organismo físico. Em cada órgão do corpo humano repercute a carga psicodinâmica que for emitida pela mente, que acelera, retarda e até paralisa a função orgânica, pois age em perfeita sintonia com a força do impacto favorável ou desfavorável. A harmonia magnético-vital que assegura a saúde corporal depende principalmente do seu estado de espírito. Cada homem vive, alimenta e incorpora em si mesmo a bagagem das suas emoções psíquicas. A prece sincera e pura funciona sempre como excelente dissociador das formas pensamentos indesejáveis, aderidas ao halo mental do homem, pois é poderoso instrumento que purifica a mente intoxicada e desoprime o sistema cérebro-espinhal. O ódio, a raiva, o ciúme, o orgulho, a inveja, a avareza, a cobiça ou a crueldade são estados negativos de espírito, que produzem formas pensamentos enfermiças, pois causam alteração dos hormônios endocrínicos, contraem a vesícula e o duodeno, atrofiam o colo intestinal pelos espasmos indisciplinados e produzem a congestão hepática pelo afogueamento cardíaco ou retardamento circulatório sanguíneo. No entanto, a oração, harmonizando o campo mental e magnético do homem, acelera o poder defensivo das bactérias, ativa os processos imunológicos e vitaliza os agentes defensivos contra os sustos epidêmicos, assim como desafoga o curso dos hormônios responsáveis pela edificação celular. Os médicos futuros, depois que se aprofundarem no estudo do problema complexo das doenças do século, terão de aceitar a oração como recurso de eficiência positiva para auxiliar a manutenção psicofísica do homem. No enfermo que ora contrito, a força e a sublimidade da prece cicatrizam mais breve as suas feridas, aceleram a sua convalescença e defende-o contra a infecção após as intervenções cirúrgicas. Durante a oração os enfermos retidos no leito suavizam suas amarguras, suportam com muito estoicismo os sofrimentos redentores, e até esquecem as reminiscências trágicas ou dramáticas do pretérito, sobrepondo-se, tranquilos, às coisas do mundo transitório. Considerando-se que o corpo de carne é o prolongamento do conjunto mental, astral e etérico do perispírito imortal, é evidente que as suas células fatigadas também se restauram com facilidade sob o influxo das energias espirituais convocadas pela prece. Pergunta: que dizeis da ação da prece usada como recurso defensivo nos trabalhos mediúnicos de intercâmbio com os espíritos desencarnados? Ramatiz: a prece, realmente, é um dos recursos eficientes para o bom êxito do intercâmbio mediúnico, uma vez que essa relação mediúnica entre vivos e mortos processa-se geralmente através do contato perispiritual dos desencarnados com o perispírito do médium.
Desde que o intercâmbio mediúnico efetua-se particularmente pelo ajuste oculto e energético do perispírito de ambos os comunicantes, é óbvio que o seu sucesso depende bastante da qualidade dos fluidos e do magnetismo que forem mobilizados no ambiente dos trabalhos espíritas. Sem dúvida, tal sucesso é negativo nas relações mediúnicas entre os espíritos de baixa categoria espiritual e os homens venais ou corruptos, que se afinam mentalmente a um campo magnético de forças inferiores. O intercâmbio sadio exige no ambiente a ausência de quaisquer fluidos mortificantes e perniciosos, e a prece é um poderoso agente de profilaxia e defesa vibratória. Mas é óbvio que, durante o intercâmbio mediúnico com o além, os guias e os mentores espirituais não são obrigados a sustentar no ambiente de trabalho um padrão fluídico superior, quando os seus próprios componentes permaneçam dominados por impulsos mentais censuráveis, que alteram a harmonia do conjunto. Pergunta: em que condições a prece é insuficiente, negativa ou até mesmo inconveniente? Ramatiz: insistimos em dizer que a prece, em face de sua natureza excelsa e imponderável, é súplica religiosa ou rogativa eterna, pairando acima dos interesses egoístas do ser. Ela vivifica a alma e exalta o bem, sendo, portanto, censurável que alguns homens subvertidos convoquem forças mentais para atender aos seus objetivos mercenários, egocêntricos ou até vingativos. A oração é negativa quando não é mobilizada exclusivamente para o bem do espírito imortal ou em benefício do próximo. Eis porque não são preces, mas, sim, invocações satânicas, os apelos e as cerimônias litúrgicas dos sacerdotes imprudentes, quando benzem canhões, cruzadores, submarinos belicosos e armas mortíferas, que se destinam a massacrar pretensos inimigos em guerras fratricidas. Também não correspondem ao caráter excelso e redentor da prece as rezas, os cantochões e as ladainhas extensas com que esses infelizes ministros de Deus julgavam burlar a lei do amor quando, nas fogueiras da Inquisição, queimavam as suas vítimas indefesas. Jamais o alto admitiria esse truncamento da oração, mediadora do espírito e estímulo da vida, para cobertura de crueldades tão maléficas e diabólicas, embora executadas sob o palio da religião oficial. Deus não patrocina a indústria da morte, fora da lei normal de evolução e libertação espiritual no prazo justo. Ele não possui inimigos, pois todos são seus filhos e dignos do mesmo amor. Inconveniente também é a oração como rogativa interesseira para melhorar negócios, evitar deveres cotidianos, satisfazer paixões ilícitas, desforrar-se do adversário ou conseguir fortuna fácil mediante especulações de negócios escusos. A prece desafoga o ser nas horas cruciantes e perturbadoras, renovando-lhe o ânimo pelo energismo superior e consolando-lhe a alma pela certeza de breve libertação dos sofrimentos redentores na carne. Jesus, Francisco de Assis, Dom Bosco, Teresinha de Jesus, Vicente de Paula e outras criaturas de elevado porte espiritual, que sobrepunham a vida eterna à transitoriedade do mundo material, voavam nas asas da prece até as esferas angélicas e comungavam, felizes, com o reino celestial do Senhor. Pergunta: cremos que as palavras pronunciadas durante a prece são de pouca importância e eficácia. Não é assim? Ramatiz: as palavras também se configuram na mente humana durante a prece porque lhes cabe a função de expressar as ideias e os variados estados de espírito do homem, embora os seus lábios não as pronunciem. A oração sem palavras pensadas ou pronunciadas seria então o estado de espírito do samadhi tradicional dos índios. 4. No entanto, o homem só pode orar quando parte de um motivo ou de uma ideia que ele associa a outras ideias mais ou menos sublimes, até estabelecer em si mesmo um ritmo psíquico cada vez mais ascendente. 4. Nota do revisor: Samadhi é um estado de espírito de pura abstração e peculiar das almas santificadas. No Ocidente é conhecido pelo êxtase dos santos. Em consequência, o impulso inicial da oração também exige de vossa mente a projeção de uma palavra correspondente à emoção, à ansiedade ou ao sentimento que experimentais naquele momento, até configurar-se na vossa consciência.
A prece exige sempre um motivo, um elo ou ponto de partida, para depois desatar-se na mente humana, quer seja a rogativa a Deus para restaurar o espírito combalido, quer seja a súplica para amenizar o sofrimento da alma de alguém falecido. Quando a prece se acende na intimidade da criatura, as palavras também lhe afloram vivíssimas na mente, correspondendo às figuras, às ideias e aos estados de espírito que ela vive naquele momento. Quer se trate de uma prece endereçada a Jesus, a um santo católico ou guia espírita, o homem quando ora tem de partir de algo já conhecido ou ideado na sua mente. A prece maquinal, o recitativo displicente ou a ladainha fastidiosa são inócuas, porque lhes falta no seio das palavras o sentimento espiritual que faz a alma vibrar com a intimidade divina. E as preces dramatizadas, compungidas ou exaltadas, também se anulam nessa exteriorização, pois os recursos vulgares do mundo material transitório não possuem a força grandiosa de sublimar o espírito eterno. A pose mental no ato da prece é um estado de fuga ou de liberação espiritual, em que a personalidade humana cede em favor da individualidade eterna. Às vezes, o sacerdote católico, o pastor protestante ou o doutrinador espírita oram mediante longos gestos de súplicas e exclamações comoventes, mais preocupados quanto à opinião pública do que mesmo a sua comunhão espiritual com Deus. No entanto, um homem simples, analfabeto e destituído dos recursos de oratória, porém, humilde e confiante no seu Criador, pode obter facilmente os favores sublimes do alto, em sua linguagem profana e sigela, porque trata-se de uma rogativa sincera, pura e sem interesse pessoal. 5. Nota do médium. Estas palavras de Ramatiz fazem-nos recordar um conto sertanejo, humorístico, em que alguns sacerdotes católicos, pastores protestantes, médiuns espíritas e adeptos esotéricos achavam-se impedidos de realizar uma festividade campestre de confraternização, porque a chuva caía inclemente. Então, os sacerdotes católicos, compenetrados e compungidos, fizeram comovente apelo a Deus para cessar a chuva, mas sem obterem qualquer resultado. Em seguida, os pastores protestantes também rogaram, sem resultado, a mesma graça. Finalmente, os espíritas e os esoteristas recitaram a enternecida prece. Contudo, apesar da linguagem culta, o fraseado castiço e o tom religioso, todos fracassaram, pois a chuva continuava a cair impiedosamente. Então o caboclo humilde, que os hospedava, bastante pesaroso ante a desilusão dos hóspedes, levantou-se, chegou à janela e olhando sério para o céu, exclamou num tom de censura: "Ué, meu pai? Me cê tá zangado hoje? Nunca parar a chuva pros coitados fazer sua festa." Para espanto geral de todos, eis que a chuva cessou repentinamente. Pergunta: que dizeis quanto às preces coletivas no seio das igrejas católicas, nos templos protestantes ou nas casas espíritas? Ramatiz: insistimos em dizer-vos que a importância e a sublimidade da prece dependem fundamentalmente do grau espiritual, das intenções, da renúncia e dos sentimentos daqueles que oram. A prece coletiva ou a prece louvor de hosanas ao Criador, que os fiéis e religiosos pronunciam comumente nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou mesmo nas associações espíritas, atraem os bons espíritos que também se associam à beleza das vozes humanas, comungando e incentivando as vibrações harmoniosas desses hinos de gratidão a Deus. Durante os cultos religiosos de excelsitude espiritual, o magnetismo dos seus participantes evola-se em vibrações radiosas até as abórbadas do templo e depois desce em formosa chuva de pétalas diamantíferas, à feição de um bálsamo divino. 6. Em tal momento os fluidos benfeitores expungem angústias, amenizam as reminiscências dolorosas e revitalizam a alma, pondo-a em contato feliz com as vibrações das esferas celestiais. 6. Nota do revisor. Aconselhamos a leitura das páginas números 121 e 122, do capítulo 9, Perseguidores Invisíveis, da obra Libertação, de André Luiz, quando o autor espiritual focaliza o ato religioso da missa e destaca o valor sublime da prece. Pergunta: em consequência, os cânticos religiosos também são uma espécie de oração coletiva. Não é assim? Ramatiz:
Efetivamente, assim é, pois constituem uma exaltação à obra de Deus, rogam benefícios para a humanidade ou intentam a melhoria dos seus próprios celebrizantes. Aliás, os coros interpretativos da música sacra, de poemas ou canções que destacam os bens do espírito acima dos interesses do mundo, chegam mesmo a influir no temperamento emotivo dos ouvintes, pois aquietam as paixões violentas e agressivas, despertam emoções e sentimento de beatitude, que jazem em estado latente no âmago da alma. Tal qual a prece serena, os cânticos religiosos e os coros de alta espiritualidade arrefecem os maus impulsos da criatura e acalmam as emoções de amargura. Pergunta: mas é evidente que nem todos os cânticos, coros ou hinos, influem de maneira benfeitora na alma dos ouvintes. Não é assim? Ramatiz: há que distinguir, naturalmente, os cânticos e os coros que, embora sob a mesma técnica e natureza expressiva, despertam sentimentos objetivos que exaltam o instinto inferior animal. De modo algum, não se pode considerar uma prece coletiva os brados guerreiros de cólera, vingança ou furor, instigados pela música agressiva dos hinos belicosos. São cânticos de vanglórias, de orgulho ou de desforras, que, apesar do seu motivo patriótico, separam e avivam o ódio entre os homens, contrastando negativamente com o sentido pacífico da oração, que é mensagem de amor e vida eterna. Os cânticos religiosos de hosanas a Deus, os poemas sinfônicos que exaltam a beleza da vida e as virtudes dos homens, os hinos de incentivo ao dever cívico e as atividades criadoras da juventude, como mensagem do estímulo superior, erguem o coração e a alma dos ouvintes em favor de tarefas benfeitoras na face da terra. Também servem de consolo e ânimo quando, em certos momentos da existência, o conjunto de vozes humanas emolduradas pelas melodias sublimes, avivam na alma a glória da vida imortal. 7.7 N do revisor. O ouvinte de sensibilidade musical apurada chega a gozar um estado de graça espiritual com o mundo angélico, quando, no final da nona sinfonia de Beethoven, as vozes humanas em magnificente coro, casam-se à harmonia da instrumentação orquestral. Nessa admirável fusão sinfônica de vozes humanas e instrumentos musicais, que traduzem um divino poema de exaltação ao Criador, os sons desfiam-se em nuances sublimes e os acordes, em geniais fugas vibratórias, evocam, realmente, a vida da alma nas regiões paradisíacas. Pergunta: que dizeis dos grupos corais ou conjuntos musicais, que executam melodias populares ou peças folclóricas? Apesar do sentido de suas execuções, eles também poderiam manifestar algo do sentido sublime da oração? Ramatiz: a oração, em sua expressão inata, é o processo que permite ao homem manifestar os seus melhores pensamentos e sentimentos ao Criador. Em consequência, todos os atos, tarefas ou preocupações humanas, religiosas ou profanas, que exaltem a obra divina, enalteçam os bens do espírito e a conduta moral superior, também podem ser considerados como louváveis ensaios de oração. A oração condiciona o espírito humano à meditação dos bens superiores, e por isso induz a alma às reflexões sadias. Não se ajusta a servir para exaltar os requebros do corpo ou para as agitações dos crentes supersticiosos ou fanáticos, que oram de forma gritante e desordenada. A música popular, quando o seu conteúdo verbal e ritmo musical desperte anseios da alma para uma vida mais sadia e menos material, também é uma espécie de oração. Aliás, no gênero da música clássica já existem inúmeras peças e composições decalcadas de temas religiosos ou de tradições litúrgicas, que são executadas nos ambientes profanos, e não perdem o sentido simbólico de uma prece sonora. Mesmo entre as óperas de assunto trágico, impregnadas da violência das paixões humanas, há trechos de melodias e partes corais, que significam verdadeiros oásis no turbilhão da música áspera, opressiva e contundente. 8. As composições de baixo teor musical, que invocam os instintos inferiores da alma, em vez de libertá-la dessas emoções tóxicas, são cantorias femininas ou debochadas, que, por lei de sintonia psíquica, avivam e exaltam nos seus ouvintes os estímulos perniciosos das paixões e dos vícios censuráveis. 8. Nota do revisor.
Entre as peças admiráveis de essência elevada e agrado espiritual, podemos destacar Regina Coeli, da ópera Cavalaria Rusticana, a casta diva, área de profunda sensibilidade da ópera Norma, ainda os coros de Bach, as peças de Handel, as missas de Haydn, a Ave Maria de Schubert, de Bach, Gounod, acima de todas, impõe-se a majestosa Nona Sinfonia de Beethoven, verdadeiro monumento sinfônico e admirável coral de hosanas ao Senhor. Pergunta. Explicam alguns videntes que, durante as preces tecidas pelos sentimentos mais puros dos homens, formam-se halos e auras luminosas com desenhos ou símbolos de cores fascinantes a flutuarem sobre as cabeças daqueles que oram. Isso é certo? Ramatiz. Em qualquer circunstância em que os homens se reúnem na prece individual ou coletiva, impregnada dos sentimentos mais puros e dos pensamentos mais excelsos, as suas vibrações traçam no espaço símbolos, figuras e alegorias belas e comoventes, em perfeita sintonia com a qualidade espiritual e as intenções dos seus autores. É a essência elemental, estranha manifestação semi-inteligente que circunda e interpenetra todos os seres e coisas, que vivifica a matéria mental e astralina, modelando os aspectos, as formas e as cores de acordo com as emoções vibradas pelo pensamento humano. Assim, enquanto o grau espiritual do ser fundamenta a luminosidade das auréolas humanas, a qualidade do pensamento determina-lhe o tipo de cor e a sua forma de expressão simbólica. Muitas vezes, quando o homem pensa fortemente em algum lugar distante, onde desejaria se manifestar no momento, ele também pode projetar uma forma de pensamento cópia de sua própria figura humana. E se for identificado pelos videntes, é julgado como se fora realmente um espírito. No entanto, se ele pensa em coisas, objetos ou seres, os seus pensamentos caldeiam a forma daquilo que pensa e tão nítido e identificável conforme seja a precisão da ideia forjada pelo pensador. E assim, as formas pensamentos, com suas cores peculiares e contornos exóticos, não só influem nas outras criaturas afins, como atraem outras imagens semelhantes e reforçam a natureza mental do que já foi pensado. Eis porque, no vosso mundo, de vez em quando, certas invenções, teorias, obras literárias, poesias e composições musicais surgem, simultaneamente, reveladas por mais de um indivíduo. Este fenômeno é resultante da reciprocidade mental entre aqueles que nutrem ideias semelhantes. Tem, pois, real fundamento a sentença de que as ideias andam no ar. Obviamente, a formação dessas imagens e símbolos em torno do halo mental do homem, impregnadas de cores de radiações luminosas que surgem à medida que ele pensa ou se entrega à oração, dependem da natureza dos seus pensamentos e emoções. Os pensamentos e sentimentos nobres geram cores translúcidas, claras e límpidas, que vibram sob focos de luz radiosa. No entanto, as formações mentais subversivas mostram-se escuras, deformadas e sujas, num aspecto oleoso, cujas cores são depressivas e desagradáveis. De conformidade com a natureza cromática do mundo astral, o ódio e a maldade, por exemplo, mostram-se em cores negras e espessas, enquanto o amor e a bondade expressam-se em tons róseos, lilazes formosos e imaculados. Os pensamentos produzidos pelo fanatismo religioso, fetichismo ou devoção egoísta projetam-se em uma cor azul escuro desagradável. No entanto, o sentimento religioso elevado, altruístico e pura devoção, retrata-se no esplendoroso azul celeste balsâmico e sedativo à alma. 9. Vide capítulo 3, Oração Coletiva, da obra Nosso Lar, de André Luiz, quando no final do mesmo, o autor espiritual descreve a oração coletiva dos componentes principais da colônia, cujas vibrações excelsas terminam por configurar um formoso coração azul com estrias douradas, em correspondência às vibrações de paz e de alegria expandindo-se de harmonioso hino. Assim, os bons videntes, ao examinarem as cores e as radiações que se projetam na auréola em torno da mente humana, podem avaliar as qualidades do espírito e as intenções dos seus autores. Mas, insistimos, é justamente no momento da prece, como exaltação íntima do ser buscando a fonte de sua origem, que é Deus, quando tudo se clarifica em torno e os seus pensamentos se aformoseiam tecendo imagens deslumbrantes e irradiando esplendores de luz do mais encantado colorido. 12. Relato e análise da psicometria. Pergunta.
A psicometria é também uma faculdade mediúnica? Ramatiz. Sem dúvida, pois também exige um medianeiro ou intermediário como as demais faculdades. Entretanto, não é faculdade comum. É mais rara, pois exige avançada sensibilidade psíquica para seu bom êxito. Pergunta: que é, em si, a faculdade psicométrica? Ramatiz. É a faculdade que tem algumas criaturas de poderem ler psiquicamente, em contato com objetos ou coisas, as impressões ou imagens em sua aura etérica pelas vibrações dos acontecimentos ou cenas a que os mesmos objetos assistiram. Em cada objeto que usamos grava-se a imantação do nosso fluido no seu duplo etérico, e mais tarde possibilitará ao psicômetro treinado identificar e descrever os fatos de nossa vida, ocorridos durante o tempo em que o possuímos. A psicometria, pois, consiste em se fazer a leitura da aura dos seres e das coisas, por intermédio de pessoas dotadas de especial sensibilidade, ou seja, um hipersensitivo. Pergunta: os espíritos podem intervir no fenômeno da psicometria e colaborar com o psicômetro? Ramatiz. Desde que haja utilidade ou interesse no caso, os espíritos desencarnados podem ajudar o médium psicômetro a ver ou sentir até os fatos registrados na aura etérica das criaturas, a fim de adverti-las ou orientá-las com sugestões benfeitoras. Pergunta: poderíeis referir melhores detalhes sobre a psicometria? Ramatiz. Em torno de cada objeto, animal, planta e do próprio homem existe uma aura invisível e receptiva, que capta, registra ou fotografa na sua chapa etérica todas as imagens ou vibrações que ocorreram na sua presença. Como analogia, podemos dizer que, assim como gravais as vibrações sonoras na cera de carnaúba para a confecção dos discos fonográficos, o éter cósmico grava ou registra todos os fatos circunjacentes. A mais sutil vibração de gesto ou de um pensamento, desde a queda de uma folha seca até a violência do furacão, permanece eternamente fixada na tessitura delicada do éter, num tipo de faixa vibratória que poderíamos denominar de campo refletor. Sons, odores, imagens e demais frequências vibratórias são fenômenos que, no futuro, quando a vossa ciência estiver uníssona com a fé que remove montanhas, poderão ser captados através do aparelhamento indescritível aos vossos conhecimentos atuais. O cientista, no futuro, conseguirá captar as ondas sonoras registradas no éter, tornando-as audíveis, e proporcionará fascinante estudo investigando o passado, quando então o homem terreno usufruirá a grata alegria de ouvir cânticos, ruídos, melodias e a multiplicidade de sons que vibram na aura do orbe. A frase evangélica que diz: "Não cai um cabelo de vossa cabeça, que Deus não saiba", resguarda uma grande verdade psicométrica. Quando a vossa ciência dispuser da faculdade dessa visão etérica, então, em face dos inúmeros elementos materiais das épocas remotas do passado e que ainda existem, espalhados por todos os recantos do vosso orbe, será possível trazer à superfície e constatar a verdade autêntica e imaculada de muitos fatos e acontecimentos ocorridos no vosso mundo, que a tradição secular registrou na vossa história, porém, completamente adulterados. E, como decorrência de tais revelações, a humanidade conhecerá, então, sem qualquer equívoco, certos fatos que se acham sepultados na noite dos tempos. 8.